Queridos, uma satisfação muito grande poder estar aqui. Eu gostaria de iniciar esta aula, pedindo a ajuda do Espírito Santo, nosso amigo, fiel companheiro, numa oração que nós vamos fazer. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos neste momento pedir a ajuda do Teu Santo Espírito para mim, Senhor, que vou ministrar a Tua palavra, e também para aqueles que vão me ouvir, Senhor, e vão assistir este vídeo. Em nome de Jesus, permita que eles recebam esta palavra, que eles tenham, Senhor, a segurança de tudo aquilo que nós vamos falar aqui, orientados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos nesse trimestre falando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Está registrado na carta aos Efésios e hoje, especificamente, então, eu vou falar sobre a lição 6, que vai ser ministrada no domingo, dia 10 de maio de 2020. O título da lição, A Condição dos Gentios sem Deus. Então, nós vamos discorrer sobre este tema maravilhoso. Eu conto com você, pega a sua Bíblia e me acompanhe nessa ministração. O nosso texto áureo, ele fala: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Está em Efésios, no capítulo 2 e versículo 11. Importante também destacar a verdade prática, porque ela faz aí um resumo daquilo que nós vamos falar. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Nós temos aí uma sugestão de leitura de vários textos durante a semana. Eu acredito que os irmãos já deram uma olhada, mas se você não aproveitou ainda, vamos recapitular. Nós temos a leitura de Gênesis, capítulo 17, versículo 10 e 11. Esse texto fala, então, a circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios. O texto diz assim: esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Também temos a leitura de terça, uma sugestão maravilhosa que fala que justamente a circuncisão ela apontava para a santificação. Diz assim o texto: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. A leitura de quarta, a sugestão é em Gálatas 6:15. O sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão. Isso é muito importante até destacar, porque esse é o diferencial, Quando nós abordamos a lição, nós vamos ver justamente isso, que a circuncisão, ela parte para a circuncisão do coração, o sinal do coração, da nova vida em Cristo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Na quinta-feira nós temos também o texto de Gálatas 13:29, que diz: em Cristo os gentios tornaram-se descendência de Abraão. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus por esse texto maravilhoso. Finalizando aí, nós temos a sexta-feira, 1 Crônicas 29:15, quando não se havia esperança. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Finalmente, então, sábado, uma leitura também bem sugestiva, em João 17, versículo 3 ao 7, então diz assim, o tema: Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. O texto diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Diz mais o texto: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai,
glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me destes vem de ti. Que maravilha essa leitura, uma leitura sugestiva para você apreciar durante a semana. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, como eu disse a vocês. O tema ele gira em torno da carta aos Efésios, né? No capítulo 2, versículo 11 e 12, e também em Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Efésios 2 diz assim: portanto, 2 e 11, né? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que situação, então, era dos gentios, né? Romanos capítulo 4, versículo 12, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Meus amados irmãos, aí estão os textos, tanto a leitura bíblica durante a semana, a leitura bíblica em classe, e é importante destacar aonde nós queremos chegar, né, com a lição de hoje. O objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E também temos 3 objetivos específicos. O primeiro deles é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e o último, então, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Bem, introduzindo então a nossa lição, nós veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Vejam bem, a primeira delas, eles estavam sem Cristo. Na segunda, também separados de Israel. A terceira, alienados quanto à promessa. Quarta, sem esperança, e a quinta, sem Deus. Então esta era a condição dos gentios apontada pelo apóstolo Paulo na epístola aos Efésios. Nós vamos agora conceituar então o que é a circuncisão e a incircuncisão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro tópico da lição, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, no capítulo 2 e versículo 11. É importante destacar, meus queridos irmãos, que esse título de incircunciso, né, não era um título agradável. Certamente Golias não entendeu muito bem quando estava sendo afrontado por Davi, que o chamou de incircunciso. Se ele soubesse, certamente ele ia ficar com mais raiva ainda de Davi. Então vamos ver o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Essa é a definição. Ela está prescrita na lei. Também é um sinal externo, né? É um sinal em que todo o menino ao 8º dia fazia, então como sinal pertencendo aos judeus, ao povo de Israel. Realizado também no 8º dia, como eu disse, a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Era um diferencial, então, que Deus estabeleceu. Qual era o significado religioso da circuncisão? Seu significado religioso apontava para a santificação. Era interessante, queridos irmãos, que nós vamos observar
que os povos eles eram levados pelo paganismo, por tantas situações adversas contra Deus, e então Deus estabeleceu essa marca para trazer a santificação. Nós vemos a corrupção e as práticas idólatras, elas estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. Por várias vezes, os irmãos vão observar que até os próprios israelitas muitas vezes acabavam caindo, né, nessa situação de prostituição. Nós vemos no texto, por que deveria eu perdoar-lhe isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses? Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Está lá em Jeremias capítulo 5 e 7. Então, Deus trazendo a memória dos israelitas que eles haviam, infelizmente, se prostituído. Também temos um outro texto, diz, não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Está em Oséias capítulo 4, versículo 14. Vejam que interessante, queridos, esse chamamento de Deus à conscientização do povo de Israel, que infelizmente muitos deles haviam se distanciado dos caminhos de Deus e caído na prostituição. Nós vemos ainda em Gálatas, no capítulo 5 e 19, diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Também nós observamos que a circuncisão para os judeus era tão séria que eles se recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos. Então havia uma distinção, uma separação, e eles não se juntavam ali com aqueles que não eram judeus por causa da circuncisão. Nós vemos também que isso aconteceu quando Pedro subiu a Jerusalém. Os que eram do partido dos circuncisos o criticavam dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Atos 11, 3, né? Uma acusação contra Pedro, mas Pedro estava direcionado pelo Espírito Santo. Ali havia uma porta aberta para a pregação do Evangelho, tanto é que o Senhor confirma lá na casa de Cornélio o batismo com o Espírito Santo em todos aqueles que estavam ali reunidos. A circuncisão do coração. E aqui eu destaco para os queridos irmãos a importância, né? O apóstolo dos gentios, ele reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas ele faz uma ressalva. Qual é? Que o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, segundo está no capítulo 2, versículo 11 da carta que nós estamos estudando. A verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Então isso é importante destacar, porque Deus chama a atenção através do apóstolo Paulo, que aqueles que verdadeiramente faziam parte, né, da família de Deus, eles tinham a circuncisão no coração. Pois bem, diz a palavra também, não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus, como está em Romanos capítulo 2 e versículo 29. Temos o texto de Gálatas também que afirma isso, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Gálatas 6 e 15. Meus queridos, eu paro um pouquinho aqui para meditar com vocês quão importante é nós termos essa noção, que é de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, como está lá em 1 Coríntios 5 e 17. Então, queridos irmãos, isso é o que é importante nós levarmos da lição de hoje, né? Que essa circuncisão, que essa marca esteja no seu coração e na sua vida. Vamos falar no tópico 4, né? A circuncisão na nova aliança. Essa questão ela gerou intensos debates, né? Tanto é que o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, ele tratou sobre isso, né? Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar
que está obrigado a cumprir toda a lei, Gálatas 5, 2 e 3. Então aqui o apóstolo Paulo faz a defesa, né? Dizendo que haviam muitos ali que defendiam que os demais que não eram judeus deveriam também se circuncidar, mas Paulo estava ali defendendo e dizendo que essa circuncisão dos não-judeus, ela era exatamente do coração. Pois bem, vamos em frente. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha só, que coisa absurda, né? Eles queriam que eles voltassem, né, ao judaísmo e praticassem as velhas práticas que o Senhor havia abolido. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Atos 15, 1 e 2, você vai encontrar ali essa reunião que aconteceu. Veja então que é um tema importante, né? Porque ele havia de ali direcionar o caminho dos novos irmãos, né? Se deveriam ou não guardar a circuncisão ou outras questões da lei. Pois bem, a deliberação dos apóstolos foi a seguinte: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Então essa defesa foi tomada ali no concílio. Na síntese do tópico que nós abordamos, para os irmãos terem aí um resumo, então os judeus não faziam parte do pacto da os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. No tópico 2, então, nós temos o título Estranhos ao Concerto da Promessa. Então nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa. Efésios 2 e 12. Imaginem vocês o que é essa situação, uma situação muito difícil, uma situação pavorosa. No primeiro ponto, então, nós temos uma vida sem Cristo, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Eles tinham uma religiosidade, mas isso os incapacitava de inseri-los na promessa messiânica de salvação, conforme está lá em João capítulo 4 e versículo 22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Então eles estavam, de fato, alienados, né? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Hebreus 8 e 10. Então, queridos, a lei sai da pedra, né? Aí o Senhor está dizendo, olha, agora eu vou inseri-la, vou colocá-la no coração de vocês. E a partir disso, então, a pessoa começa a ser governada pela lei de Deus no coração, passa a ser uma nova criatura. No ponto 2, do tópico 2 que nós estamos estudando, então fala separados da comunidade de Israel. Vocês devem estar lembrados que eu falei lá no começo que os judeus evitavam até de comer, aliás, eles não comiam junto com as pessoas chamadas gentílicas, né, ou os gentios que não faziam parte dos judeus. Então eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, porque é importante nós entendermos que a circuncisão para os judeus ela tinha valores de questão de, como eu disse, santificação, de saúde e tantas coisas importantes, até das festas, né, que eles realizavam. Isso significava também para eles que eles pertenciam a Deus, né, era uma marca que o Senhor colocou neles. Pois bem, mas eles também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então, o povo de Israel, a gente vê que ele tem na palavra ali
as promessas de Deus, né? Através de Abraão, a gente vai ver sobre isso mais para frente. Vamos ler um texto que fala sobre isso, Romanos 9 e versículo 4, que diz assim: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas, Romanos 9 e 4. Queridos, para um pouquinho aqui, só para uma meditação com vocês. Imagine, Deus poderia ter escolhido qualquer povo na sua soberania. Lembre-se que ele escolheu Abraão, e Abraão era idólatra, Abraão pertencia a uma família idólatra, ele sai da sua terra, da sua parentela, ele aceita o chamado de Deus. Mas Deus poderia ter escolhido outros povos, né, indianos e chineses e outros povos, essa é a verdade. Mas ele escolheu, então, Israel. Então a gente vê nesse texto de Romanos 9,4 justamente essa escolha. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência, como está lá no capítulo 17 de Gênesis. Os gentios precisavam saber que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Então é por isso que Paulo está escrevendo. A gente não pode ignorar, eu sei que vocês já tiveram aí várias aulas, né? Nós estamos na 6ª lição, e vocês observaram no fundo histórico, né, que o próprio povo de Éfeso era envolvido em muita idolatria, eles tinham muitos deuses, né? A gente observa através da palavra de Deus, inclusive um momento em que Paulo está ali no Areópago e que ele menciona um Deus desconhecido e ele aproveita aquilo para pregar o evangelho. Pois bem, então esse povo ele era envolvido nessa idolatria, nesse paganismo, nesse culto a outros deuses. Então Paulo agora faz um esforço justamente para dizer que eles tinham a oportunidade de pertencer à família de Deus e receber as promessas que Deus tem. Pois bem, vamos ao texto da palavra de Deus, que diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3 e 29. Que coisa gloriosa! Você é um herdeiro, né? A Bíblia diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, isso é maravilhoso. Todas as promessas, quando aceitamos a Cristo, Deus nos deu todas elas. Então, aproveite como filho de Deus todas essas promessas. Eu vou aqui encerrando o tópico 2, falando sobre o ponto 3, que fala alienado aos pactos, né? Nós vemos, por exemplo, que os gentios desconheciam totalmente os vários pactos, né, que nós encontramos na palavra de Deus. Eu já mencionei o pacto abraâmico, nós temos o pacto mosaico e também o pacto davídico, enfim, são vários pactos, mas para eles, para os gentios, isso era desconhecido, né? Eles não entendiam dessas coisas. Pois bem, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa, como está em Gálatas 3 e 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Muito bem, queridos irmãos, faço aqui uma síntese do tópico 2 para nós entendermos, né? A antiga condição dos gentios era desoladora, essa é a verdade. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Se quer um caos maior que isso, né? Então, graças a Deus, né, que Deus nos deu essa oportunidade, essa abertura para nós fazermos parte do povo do Senhor, do povo escolhido. E eu vou para o tópico 3, que fala sem esperança e sem Deus. Não tendo esperança e sem Deus no mundo, capítulo 2, versículo 2 de Efésios. Queridos, só essa frase, né? Só esse texto já nos dá pavor. Eu não sei qual que é a sua origem, né? Se você vem de outra religião, se você vem de um berço evangélico. Eu, particularmente, vim de um berço católico. Então, eu fico pensando nessa palavra. Realmente eu não tinha esperança e também estava sem Deus no mundo. Mas agora as coisas mudaram. E é isso que Paulo nos fala através desta lição.
Desprovidos de esperança, nosso primeiro ponto do tópico 3. É interessante que a palavra esperança ela traz a ideia de confiança, né? Confiança nas promessas divinas, como está no Salmo 130, versículo 5. Nós podemos também afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Então eles não acreditavam, imagine, eles não sabiam para onde iam quando passassem para a outra vida, né, além do túmulo. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus, né, Paulo, esse é um texto da palavra de Deus, e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Ainda o versículo 18 diz, alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Atos 17, versículos 17 e 18. Queridos, só de pensar, né, que Paulo estava ali no meio filosófico, né, com aqueles homens detentores do conhecimento à época, mas só que infelizmente eles eram cegos para as coisas de Deus. Eu gosto de um texto da palavra do Senhor, não vou lembrar agora, mas ele diz assim que na oração de Jesus, ele diz, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nós estamos caminhando para o final. A palavra de Deus ainda diz, né, em Hebreus, como a esperança, ela sintetiza, né, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Não vejo outro cenário, não vejo outra situação, senão o padecimento das pessoas que não têm esperança. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Esta era a situação dos gentios. E o ponto 2 do tópico 3, então, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Já disse a vocês, eles acreditavam em muitas divindades. Infelizmente, eles eram muito idólatras. Eles eram politeístas, né? E porque acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Em Êxodo 19, 1 ao 16, nós encontramos essa menção. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Queridos, eles, na verdade, se apegavam a essas divindades, né? Tinham divindades para tudo que vocês imaginarem. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Eu tenho certeza que estou falando a muitas pessoas que tiveram essa intervenção divina, mudaram de rumo, mudaram de situação e de caminho. Esta é a vida eterna, diz lá em João 17, versículo 3, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu vou caminhando então para a conclusão, agradecendo a sua audiência, né? Agradecendo a você que permaneceu comigo neste tempo, aí ouvindo a palavra de Deus. E nessa conclusão, então, eu quero destacar algumas coisas importantes. No outro tempo, nós éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Veja, é um quadro difícil, né? É uma pintura ao extremo, mas essa é a verdade. É interessante que às vezes você fala do Evangelho para as pessoas e alguns dizem, mas eu não preciso de salvação. Aliás, ele fala assim, eu não preciso de Jesus, né? Porque eu já sou uma pessoa boa, não fumo, não bebo. Ele começa a argumentar numa série de situações. Mas a verdade é que todos nós precisamos do Salvador. Ficou bem claro, bem exposto através desta lição. Porém, a magnitude do amor divino, então, alcançou os nossos corações e marcou a nossa vida para Cristo.
incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Obrigado a você que emprestou seu coração para que esta semente repousasse e produzisse frutos para a vida eterna. Deus te abençoe, em nome de Jesus.